Olá, gente! Estamos a iniciar o canal Mundo das Ideias Econômicas. Meu nome é Sérgio Ricardo, sou professor do curso de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, na Bahia. Esse canal foi criado a partir do curso de História do Pensamento Econômico 2, idealizado por mim e pelos discentes dessa turma, neste primeiro semestre de 2021. O objetivo deste canal é expor e interpretar as ideias das principais escolas e teóricos do pensamento econômico, situando-as no contexto histórico da época. A nossa apresentação de hoje é sobre a escola institucionalista, que surgiu nos Estados Unidos entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Seu fundador foi Thorstein Veblen, através de sua principal obra, A Teoria da Classe Ociosa, escrita em 1899. Sobre este pensador, iremos tratar em outro encontro nosso. Nesse sentido, falar das origens do institucionalismo é falar de seu fundador. Outros grandes pensadores dessa escola foram John Wesley Mitchell, John Commons, Clarence Ayres, John Kenneth Galbraith e, por último, Douglass North, que levou o institucionalismo para uma interpretação neoclássica. Na genealogia das escolas do pensamento econômico, o institucionalismo é herdeiro da escola histórica alemã de 1850. Essa herança deve-se a dois aspectos. Primeiro, o papel da história na construção e interpretação teórica dos fatos, e segundo, a relevância que teve as outras dimensões da realidade para esta escola, como a própria história, a sociologia, as leis, os costumes, modos de pensar, etc. De retorno, então, ao contexto histórico no qual nasceu o institucionalismo, pense a Guerra Civil Estadunidense e a Primeira Guerra Mundial. A essa época, a economia estadunidense crescia rápida e vertiginosamente, sob a corrente da Segunda Revolução Industrial. Essa época vivenciou nesse país a racionalização econômica do processo de acumulação de capital, institucionalizando-se na grande empresa, cuja estrutura era dominantemente constituída por monopólios e oligopólios. Essa estrutura econômica era desfavorável à sociedade, devido à administração da oferta restringida e dos preços altos, que resultavam em grandes margens de lucros para esses grandes grupos econômicos. Paralelamente, no bojo deste crescimento, o modelo taylorista de produção e administração científica do trabalho foi implantado em oposição à organização individualista da produção nos primórdios da Revolução Industrial. Isso implicou numa reorganização do sistema produtivo em geral e das atividades econômicas. Paralelo a isto, uma classe de rentistas ou proprietários ausentes, donos das empresas, passa a ser o mais novo fenômeno do capitalismo. Por outro lado, embora estivesse havendo aumento dos salários, havia grande descontentamento dos trabalhadores pela longa jornada de trabalho, insalubres condições de trabalho, desemprego, insegurança no trabalho, sistema de seguridade, quer dizer, previdência, insuficiente e condições de saúde e moradia precárias. Essa situação mobilizou a sociedade em favor das reformas econômicas e sociais, fato que implicou no nascimento do institucionalismo. Ao mesmo tempo, os fatos históricos da época sinalizaram o questionamento dos princípios liberais, quer dizer, liberalismo clássico, que embasara as escolas clássica e neoclássica. Portanto, o institucionalismo se propunha a reformar o capitalismo e não revolucionar. Seu método era reformista e evolucionista darwinista. Propunha-se a intervenção do Estado na economia, em contraposição aos dogmas liberais, no controle dos monopólios e oligopólios, e uma reforma social para ampliar e melhorar o padrão de bem-estar e de vida da sociedade. A abordagem evolucionista darwinista era contrária à abordagem estático-mecanicista que norteava a construção teórico-metodológica da escola neoclássica. O princípio metodológico do institucionalismo era que a sociedade mercantil era regida por um movimento de causalidade ou de mudanças cumulativas, o que dá no mesmo, contrária à noção de ordem natural e equilíbrio geral tão perseguido pelos neoclássicos. Essa intervenção do Estado e as reformas sociais para a classe trabalhadora vão acontecer no desembocar da crise econômica de 1929, quando Veblen havia falecido alguns meses antes, e no governo de Franklin Delano Roosevelt, iniciado em 1933.
Diferentemente da escola neoclássica, o institucionalismo entendia as atividades econômicas não como livre iniciativa dos agentes individuais, mas como padrões de ação coletiva de grupos econômicos. Por outro lado, a perspectiva da escola era holística, no sentido de que a economia não era um campo autônomo de ação, mas estava interligada com a política, a sociologia, a psicologia, a cultura, quer dizer, costumes, hábitos, tradições, ideologia, leis e, por último, a história e a filosofia, que foram os pilares do nascimento da economia como ciência. Nesta trilha, instituição era um padrão organizado de comportamento grupal, quer dizer, social, baseado nos costumes, hábitos, tradições, leis, modos de pensar e de viver. Enfim, em síntese, trata-se dos processos sociais e das relações sociais orgânicas no conjunto da sociedade. Orgânicas têm um sentido de dinâmica, em contraposição à ordem estática e mecanicista. O pensamento nuclear desta escola era que a vida econômica é controlada pelas instituições econômicas e não pelas leis econômicas, fundamentadas essas últimas numa ordem divina e natural. Esta ideia representou também um contraponto à visão neoclássica. Os conflitos de interesse na visão institucionalista se davam entre grupos, a exemplo de produtores rurais, produtores industriais, interesses comerciais versus interesses produtivos, pequenas e grandes empresas, negócio, que seria instinto predatório para o Veblen, e indústria, que seria o instinto construtivo, para este pensador. Este último, central para Veblen. Este último que eu quero dizer, a relação entre o instinto predatório e o instinto construtivo, que faz parte da longa análise deste pensador. Nessas situações, o Estado seria o árbitro, imparcial, representativo e conciliador entre os diferentes interesses em jogo dos grupos, visando o bem comum e o bom andamento de um sistema econômico eficiente. Em síntese, em sentido amplo, o institucionalismo representou um desafio à ortodoxia rígida e liberal do pensamento econômico dominante. Ao fim de sua vida, pelos rumos que trilhavam o capitalismo, pelo avanço do viés do instinto predatório, Veblen desencantou-se com as sonhadas reformas do sistema, que poderiam promover o alcance do bem-estar social para o conjunto da sociedade. Após esse breve relato da escola institucionalista, encerramos essa breve apresentação do institucionalismo e voltaremos no próximo programa com seu principal pensador e fundador, o teórico social Thorstein Veblen. Até lá!